E aí, galerinha, professor Jadson Rodrigues. Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso assunto de divisibilidade, hoje nós vamos falar do MMC, que é o mínimo múltiplo comum, beleza? Bom, dados dois números inteiros, A e B, não nulos, definimos o MMC entre A e B como sendo o menor elemento positivo do conjunto. Então, nós temos aí, quem é esses conjuntos? Aqui são os múltiplos de A e os múltiplos de B. Então, o menor elemento desse conjunto vai ser o meu MMC, beleza? Então, a primeira maneira, nós temos aí, assim como no MDC, algumas formas de calcular esse fator, né, que é o MMC. Então, vamos ver todas elas, beleza? Com calma. Vamos lá, a primeira delas diz o seguinte: a interseção dos múltiplos. No MDC, a gente viu a interseção dos divisores. Aqui vai ser os múltiplos, beleza? Então, vamos lá, a gente viu o seguinte. Vamos pegar aqui os múltiplos de 30 e os múltiplos de 20. Beleza? Os múltiplos de 30 são o seguinte. O primeiro é sempre o zero, né? Isso a gente viu que o zero é múltiplo de todo número. Então, zero. O segundo é o 30. O terceiro, aqui eu vou aumentar de 30 em 30, né? Porque vai ser 30 vezes 0, que é o primeiro, que é 0. Depois, 30 vezes 1, que é o segundo, 30. 30 vezes 2. E assim sucessivamente até o infinito. Diferentemente dos divisores, os múltiplos são infinitos, beleza? Os divisores, eles são finitos. Bom, então para facilitar a nossa vida, nós vamos fazer os múltiplos simultâneos, beleza? Tanto do 20 quanto do 30, porque eles são infinitos. E vamos observar aonde ele se repete. Então vamos lá, 0, 20, aqui eu vou aumentar de 20 em 20 e lá de 30 em 30. 60, depois 40, aqui 90 e aqui 60. Já repetiu, então eu não preciso continuar, né? Por que eu não preciso continuar? Porque eu quero o menor, certo? Claro que eu não vou contar o zero, porque o zero ele vai se repetir sempre, porque ele é múltiplo universal. Então, o primeiro que se repete aqui é o 60. Então, o 60 é o menor múltiplo entre 20 e 30. Ou seja, M30 interseção com M20 é o meu 60. Ajeitar aqui. É o 60. Ou seja, o 60 é o MMC. Tranquilo, galera? Então, vamos lá. Vamos para a segunda maneira de determinar o MMC entre 30 e 20, que nós chamamos de produto dos fatores comuns e não comuns de maior expoente. No MDC, a gente faz do mesmo jeito, só que no MDC são apenas os comuns. E lá é o menor expoente, aqui é o maior, beleza? Então, para fazer isso aí, eu tenho que decompor esses números. Então, vamos lá. O 30 eu posso escrever como? 30 eu posso escrever como sendo 3 vezes... Começar do menor, né? Que é o 2. 2 vezes 3 vezes quanto? 5. Posso escrever o 30 como sendo 2 vezes 3 vezes 5. Beleza? Esses são os fatores primos do 30. Agora, o 20 eu posso escrever como? O 20 eu posso escrever como sendo 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, vezes 5. Beleza? Então, pronto. Então, como é que eu calculo o MMC a partir dos fatores? O produto dos fatores comuns e não comuns de maior expoente. Bom, o 2 ele está aparecendo duas vezes, aqui e aqui. Só que o de maior expoente é esse. Então, vamos pegar ele, 2 ao quadrado. Vezes o 3 vezes
o 5. Então, beleza. Esse camarada aí vai ser o meu MMC. Beleza? Observe que no fator 2, ele apareceu tanto no 20 como no 30. Porém, o que é que a segunda maneira fala? Que eu tenho que pegar o de maior expoente. Então, por isso que eu peguei esse, ó. Porque o expoente dele é 2 e o expoente aqui é 1. Beleza? E os demais eu repito. Então, quanto é que dá isso aí, ó? 2 ao quadrado é 4 vezes 3 vezes 5. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 5 é 60. Bom, como a gente já tinha visto aqui, ó, 60 é o MMC. Beleza? Vamos agora para a terceira maneira de calcular isso aí. Bom, a terceira maneira é: determine o MMC entre 20 e 30. Temos aqui, ó, 30, 20. Bom, a terceira maneira nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos calcular, fatorar esses dois caras simultaneamente. Então vai ficar. Dá para dividir por 2, então vai ser, ó, 30 dividido por 2, 15. 20 dividido por 2, 10. Ainda consigo dividir por 2. 15 eu não consigo, então eu repito, ó. O 10 eu consigo. 10 dividido por 2 é 5. Agora eu consigo dividir por 3. Então coloco o 3 aqui, ó. 15 dividido por 3 é 5. E o 5 eu não consigo, eu repito, ó. Agora eu consigo dividir por quanto? Por 5. 5 dividido por 5 é 1 e aqui é 1. Então, quem são os fatores 2 elevado a 2, que multiplica 3, que multiplica 5? Observe, ó, que é exatamente esses camaradas aqui, ó. Beleza? Então, o MMC entre esses dois fatores é só multiplicar todo mundo aqui, ó. Beleza? Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 5, 60. É uma maneira mais prática de realizar um MMC entre dois números, dois ou mais números. Beleza? Então tá aí, galera. Todas as três maneiras de se calcular o MMC entre dois números. Beleza? Existe uma maneira para calcular o MMC e o MDC de uma forma mais... de uma outra forma, né? Não é que seja mais simples, é uma outra forma diferente. Vou aproveitar e vou falar aqui que eu esqueci de falar no vídeo do MDC. Então vamos lá, ó. Vamos falar do MDC. MDC entre 30 e 20. Uma outra maneira de calcular isso aí, ó, que eu não ensinei lá. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é tentar simplificar esses números aí. Ou seja, colocar em evidência, né? Como é que eu posso colocar o 30 e o 20 em evidência? Então vamos lá, ó. Posso fazer assim, ó. 10 vai ser 3. Opa, 3 e 2. Beleza? Então, 3 e 2, que eu tenho o seguinte, ó. O MDC entre 3 e 2 é 1. 1 vezes 10 é 10. Então, o MDC entre 30 e 20 é 10. Será que é verdade? Então, vamos lá, ó. 30, os divisores do 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10 e o 30. Os divisores do 20. 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Beleza? Então, desses dois, qual é o maior que se repete, ó? Aqui é o 10, ó.
Tranquilo? Observe que aí deu de boa. Então, posso fazer a mesma coisa com o MMC. Então, ó, MMC entre 30 e 20, era 20 ou é 10? 20. Eu posso escrever como? Mesma coisa, ó, tento colocar em evidência aí o 10. Então, vai ficar 10 em evidência. Vai ser 3 e 2. Beleza? Só que aqui eu faço o seguinte, ó. No MDC, eu calculei o MDC entre 3 e 2. Observe que eu fiz isso, ó. O MDC entre 3 e 2 deu 1. Aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o MMC entre 3 e 2. O MMC entre 3 e 2 é 6. Beleza? Aí, o que é que eu faço? Multiplico aqui pelo cara que está do lado de fora, que é o 10. Então, 6 vezes 10, 60. Então, o 60 é o MMC entre 30 e 20. Beleza? Eu fiz isso aqui a mesma coisa, ó. 1 vezes 10 deu 10. Show? Então, essa seria a outra maneira de calcular o MDC e o MMC entre dois ou mais números. Tranquilo? Bom, galerinha, é isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima. Valeu!